Atentado a bombas na esplanada dos ministérios em Brasília acendeu um alerta gigante dentro do governo Lula. Tá um alvoroço. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou Brasília aqui agora neste exato momento. Além de todos os detalhes dessa informação, também tem o ministro André Mendonça, gente, tá? O ministro do STF, André Mendonça, acabou de peitar e confrontar Alexandre de Moraes e Lula da Silva. O gigante definitivamente acordou, gente, tá? Ministro André Mendonça acabou de tomar decisão que, assim, gente, é uma rota de colisão. Ele acabou de bater de frente, acabou de peitar, acabou de confrontar Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Ele simplesmente meteu os dois pés no peito do ministro Moraes e do Lula com esta decisão que ele acabou de tomar, que deixou o Lula extremamente furioso. Vocês não têm noção da decisão que o ministro André Mendonça acabou de tomar nesse instante, direto de Brasília. Eu vou trazer absolutamente tudo para vocês. Além dessas, tem outras informações que eu separei para vocês. Uma coisa eu já adianto para vocês, gente, tá? Coloquem o cinto de segurança, que esse vídeo aqui, nesse vídeo eu vou trazer uma pancada atrás da outra. Inclusive, acabou de sair aqui nova pesquisa que acabou com o Lula, gente, que destruiu o Lula sem dó e nem piedade. E o clima dentro do Palácio do Planalto agora, gente, tá? É de velório, é de desespero. Foi uma devassa essa nova pesquisa que acabou de ser publicada contra o Lula. Vocês vão ficar chocados com o que acabou de acontecer. Gente, então tem muita coisa para trazer para vocês. Rapidinho, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhem, mas compartilhem muito, porque tem muita coisa importante para atualizar vocês aqui a partir de agora nesse vídeo. Paulo Figueiredo diz que Trump mudou com o Lula. Ou seja, antes o Lula disse que aconteceu uma química, a gente teve ali uma certa química. Química eu acho que foi só pro Lula, né? Porque pro Trump foi um desastre. Paulo Figueiredo diz que Trump mudou drasticamente com o Lula, mas assim, da água para o vinho. Isso aqui, gente, é terrível para o Lula e vocês vão entender o motivo. Jornalista Paulo Figueiredo comentou nessa última sexta-feira as declarações de Donald Trump sobre o presidente Lula do PT. Em publicação nas redes sociais, Figueiredo afirmou que houve uma mudança na percepção de Donald Trump em relação ao Lula. Trump mudou com Lula da água para o vinho. Meu palpite informado é de que Trump não tenha pleno conhecimento do que Lula vinha dizendo sobre ele. Lula era tigrão no palanque, mas tchutchuca quando encontrava o presidente dos Estados Unidos. Agora não engana mais ninguém, escreveu. A declaração foi publicada após Trump afirmar em entrevista ao portal Axios que considerava Lula uma pessoa muito volátil, ou seja, instável. Uma pessoa que não é confiável, né? Para Figueiredo, a fala do republicano indica uma mudança na forma como o presidente norte-americano enxerga o Lula atualmente. As falas de Trump repercutiram no meio político e acenderam os debates sobre a relação entre Brasília e Washington. O comentário também está entre as manifestações mais diretas do republicano sobre Lula desde o retorno do Trump à Casa Branca. Essa foi o primeiro comentário do Trump mais incisivo contra o Lula, que deixou o governo Lula devastado. Eles ficaram perplexos com essa crítica de Donald Trump em relação ao Lula. Agora tá dando para entender por que o Donald Trump ignorou o Lula no G7, descartou o Lula no G7, nem olhou para a cara, né? Lá durante aquela primeira foto, o Trump nem olhou para a cara do Lula naquela primeira foto. Aí depois teve a segunda foto no período da tarde, o Trump ignorou o Lula e a Janja. Aí um pouquinho depois o Lula foi lá e esbarrou, deu só um esbarrão. O Lula queria um esbarrão, conseguiu a humilhação, né? Conseguiu um apertinho de mão fajuta, pichuleco, que o Trump bateu de frente com o Lula, não tinha, acho que o Trump pensou assim, nossa, tem outra escolha, eu vou ter que pegar na mão desse homem. Pegou na mão, foi só isso. O Lula conseguiu um encontro de 3 segundos, contados assim no relógio. Coloquei aqui o vídeo na tela. O Lula
queria um esbarrão, conseguiu uma humilhação. Ele conseguiu um encontro de 3 segundos. Perdão, vou corrigir. 3 segundos foi o encontro de Trump com Lula lá no G7. Agora a gente está entendendo, né? O Trump já está sabendo de tudo. Inclusive depois, né, no mesmo dia, o Trump foi lá em coletiva de imprensa, citou o filho do Bolsonaro que mora no Texas, que está sendo perseguido pela justiça aqui no Brasil. Nitidamente, Donald Trump está de olho em tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. E Paulo Figueiredo acabou de reafirmar, não, ele tá de olho, tá sabendo de tudo que tá... E é só que agora ele tá sabendo, possivelmente, dos ataques, porque o Lula tava aqui, né, atacando o Donald Trump, uma hora ou outra tava ali atacando. Possivelmente o Trump já tá sabendo desses ataques e por isso abriu o olho do que é realmente Lula da Silva. Porque o Lula é um leão aqui no Brasil para os eleitores dele. Eu não aceito ataque à soberania. Eu não aceito Trump... Mas na frente do Trump, o Lula é uma tchutchuquinha, segundo Paulo Figueiredo. Vergonha, uma vergonha. Vamos porque tem mais, gente. Pessoal, o ministro André Mendonça chutou o balde. Chutou o balde. Ele acabou de peitar e confrontar, bateu de frente. É colisão, gente. André Mendonça acabou de desafiar Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Mas para vocês entenderem por que o ministro André Mendonça tomou essa decisão drástica, foi porque o Lula tomou uma decisão que deixou o André Mendonça furioso. Para o André Mendonça ter tomado essa decisão que eu vou trazer aqui agora logo em seguida para vocês, é porque o Lula deixou ele muito furioso. A gente sabe como é que é o André Mendonça. Ele não é de tomar uma decisão assim, né, drástica de uma hora para outra. O Lula deixou o André Mendonça furioso, a ponto de tomar uma decisão que abalou a República hoje. Que abalou, chocou Brasília. Mas para vocês entenderem essa decisão do André Mendonça, que partiu para cima do Lula e deixou o ministro Moraes também furioso, primeiro você precisa assistir esse vídeo aqui, ó, que eu vou colocar aqui agora na sua tela para vocês entenderem o que é que o Lula fez que deixou o Mendonça furioso. Atenção, Lula acabou de interferir na Polícia Federal para sabotar as investigações do Master e do INSS. Isso é gravíssimo. O Ministério da Justiça enviou ordens que determinam a volta dos policiais federais que estão ajudando os gabinetes dos ministros do Supremo que são responsáveis pelas investigações. E nos bastidores, isso foi entendido como uma coisa só: retaliação direta contra o ministro André Mendonça, relator dos 2 casos que incomodam o governo, o das fraudes do INSS e o escândalo do Banco Master. A desculpa do governo? Querem esses delegados de volta para combater o crime organizado. Pelo jeito, não querem que combatam o crime organizado do Master e do INSS. Olha que coincidência. Ontem a Polícia Federal cumpriu operação contra Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado e amigo de 40 anos do Lula, enquanto a investigação do INSS avança sobre o Lulinha, filho do Lula. E é justamente o gabinete do André Mendonça que tem um delegado da Polícia Federal na equipe que toca esses inquéritos. Como ex-procurador da Lava Jato, eu posso te dizer que isso tem um nome. Isso cheira mal, tem o fedor de um desvio de finalidade. Você pega o poder legítimo que você tem de dizer onde que os delegados e a polícia vai trabalhar e usa com um propósito torto, que é o de sufocar quem investiga os crimes dos seus aliados. Coincidência? Não é a primeira vez, porque o delegado que pediu a quebra do sigilo do Lulinha, ele já tinha sido trocado recentemente. Só não vê quem não quer, só não entende quem não conheceu como funciona Brasília e como funciona uma investigação. E olha que curioso, o próprio Alexandre de Moraes, ele já determinou que a Polícia Federal mantenha no posto os delegados que trabalham nos inquéritos dele, brindando investigações independentemente de quem assuma o comando da Polícia Federal ou então do Ministério da Justiça. Pois então, ministro André Mendonça, o presidente tá dado, tá aí. É só repetir a fórmula, o mesmo precedente, dê a mesma ordem, impeça essa pouca vergonha de Lula e, pelo tamanho dos indícios, abra um inquérito para apurar obstrução de justiça. Se você que me segue quer ver essa investigação chegando em... Pessoal, eu falo pra vocês que Lula da Silva é macaco velho da política, é experiente da política. Quando o Lula toma uma decisão, é porque o Lula tem um plano por trás daquilo. Ou seja, a Polícia Federal, que estava intensificando a investigação contra o Lulinha, de repente, o delegado foi trocado. Isso deixou o ministro André Mendonça furioso na época. Agora, a Polícia Federal faz uma mega operação, bate na porta, faz lá busca e apreensão na casa do maior aliado do Lula, Jacques Wagner. Aí agora sai aqui
que o governo, que o Lula... Ai, agora eu quero combater o crime organizado. Tira esses delegados que tá trabalhando aí com os ministros e manda de volta lá, devolve de volta para eles combaterem o crime organizado. Agora que a Polícia Federal tá indo pra cima do Lulinha e tá indo pra cima do Jacques Wagner, agora o Lula deu um surto de hombridade, de honestidade, de... Gente, agora eu quero esses delegados combatendo o crime organizado. Tira tudo, tira esses delegados aí que estão trabalhando com os ministros e manda tudo lá de volta porque eles vão combater o crime organizado. Isso é desespero, gente. O Lula ligou o modo desespero porque as investigações estão chegando no Lulinha. A investigação chegou no Jacques Wagner. Acho que o Lula tá assim, gente... Quem que é esse delegado que tá com Mendonça? Meu Deus do céu, quem é esse delegado? Eu tenho que dar um jeito de tirar ele de lá. Meu Deus do céu, tira esse homem de lá. Eu preciso dar um jeito. Essa foi a decisão que o Lula tomou. Na questão do Lulinha, da troca do delegado, o Mendonça já ficou furioso. Agora, o Lula teve a coragem de fazer isso de novo. Aí não. Aí o Lula vai lá e dá um segundo tapa na cara do André Mendonça. Vocês acham que o André Mendonça ia aceitar assim? Para desespero do Lula, não. O André Mendonça não aceitou dessa vez. O André Mendonça peitou o Lula e venceu no caso dos delegados da PF. Não aceito interferência da polícia. O André Mendonça acabou de mandar um duro recado para Lula da Silva. Vocês viram que o Dallagnol foi categórico ali, né? Tomou a mesma decisão que o próprio Moraes já tinha tomado. Então, o próprio Moraes abriu precedente para o Mendonça tomar essa decisão, porque o Moraes não aceitou. Os delegados que estão aqui me ajudando nas investigações, né, aqui nas minhas coisinhas, não quero que ninguém tire esses delegados daqui. E segundo informações, aí parece que até aquele delegado Fábio Chó está trabalhando lá junto com o Alexandre de Moraes, né? Então, o André Mendonça, o Alexandre de Moraes não aceitou. O delegado que está aqui comigo nas investigações vai continuar aqui. Agora o Mendonça está usando esse mesmo precedente. Tipo assim, se o Moraes pode, por que eu não posso? O que o Moraes tem de melhor do que eu? O André Mendonça acabou de confrontar, de peitar Lula da Silva. Tá aqui, gente. Vejam só. Ele teve culhão e teve coragem. O Ministério da Justiça enviou um ofício requisitando a volta de delegados da Polícia Federal cedidos para outros órgãos. O movimento foi visto na própria Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal como uma tentativa de retirar um delegado do gabinete do ministro André Mendonça. A reação de uma ala do Supremo fez com que o governo recuasse e deixou o STF de fora dessa medida. Quem tem mais informações é o analista César Feitosa. Oi, Roberta. Bom sábado para você e para quem nos acompanha. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública enviou esta semana para tribunais, órgãos mais diversos, um documento, um ofício, requisitando a volta dos servidores da Polícia Federal para o seu órgão de origem, para que esses servidores que estão cedidos, delegados, agentes, as mais diversas carreiras dentro da PF, para que esses delegados voltem aos quadros da Polícia Federal, sob a alegação de que é preciso fortalecer, colocar mais gente no combate à criminalidade organizada. É isso que diz o ofício que foi enviado para esses órgãos. Mas toda essa discussão começou há 2 meses e tem um contexto um tanto intricado sobre a relação entre o Supremo e o próprio governo Lula. Isso porque tem um delegado que foi cedido ao Supremo Tribunal Federal e que atua no gabinete do ministro André Mendonça desde o ano passado. O nome dele é Tiago Marcantônio Ferreira. É um delegado que assumiu cargos muito importantes ali dentro da Polícia Federal, atuou, por exemplo, na Lava Jato, e acabou desenvolvendo uma relação mais próxima com o ministro André Mendonça quando este ocupava o cargo de ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro. E desde que assumiu essa função ali de assessorar o ministro no Supremo, houve uma decisão de que caberia a ele assessorar André Mendonça nos casos mais rumorosos, nessas investigações mais sensíveis que afetam hoje a República, o caso do INSS e o caso do Banco Master. E por causa do seu histórico de Tiago, das relações que ele mantém, inclusive ainda dentro da Polícia Federal, a atuação dele passou a ser muito questionada ali dentro do governo, por algumas alas dentro da Polícia Federal. E foi nesse contexto que o presidente Lula decidiu decidiu que todos os delegados da Polícia Federal que estavam fora de seus cargos em outros órgãos devessem voltar para os quadros da Polícia Federal. Essa movimentação de Lula foi entendida dentro da PF e dentro do Supremo como um movimento para que fosse feita uma retaliação contra André Mendonça por causa da condução desses casos.
O próprio André Mendonça também observou esse movimento dessa forma e enviou um recado por meio de emissários ao Palácio do Planalto, comunicando que não aceitaria nenhum tipo de interferência política indevida no trabalho da investigação, dando um duro recado de que poderia configurar talvez até obstrução, algum tipo de mudança em seu gabinete por causa do incômodo relacionado às investigações em andamento na Polícia Federal e das quais ele é o relator. Então, nessa semana, portanto, o Ministério da Justiça fez essas requisições, mas excluiu os delegados que hoje atuam dentro da polícia, dentro do Supremo Tribunal Federal, dessa volta para a Polícia Federal. Lembrando que não há só delegados da PF no gabinete de André Mendonça. Gente. André Mendonça teve vitória. Gente do céu! André Mendonça, gente, conseguiu! Ou seja, os delegados, né, que estão trabalhando, né, que estão fora dos seus redutos, que foram enviados para trabalhar com ministros do STF, esses não serão atingidos pela decisão do Lula. Gente, André Mendonça basicamente acabou de derrubar a decisão do Lula. Porque assim, gente, a ordem do Lula basicamente era categórica. Os delegados que estão, né, fora dos seus redutos, trabalhando com os ministros da Suprema Corte, porque eu acho que o governo Lula não estava muito satisfeito com o que estão descobrindo, né? Não preciso nem ir muito longe, Jacques Wagner. Lulinha está sendo investigado na questão lá do INSS. E é esse delegado que está ali auxiliando o ministro André Mendonça e que está ajudando a desmantelar essas corrupções, esses indícios de corrupção, de lavagem de dinheiro. Aí o Lula, nossa gente, depois lá da investigação contra o Lulinha, depois da PF que fechou o cerco contra o Jacques Wagner, tomou decisão. Quero que tire esse... Agora eu fico pensando aqui, gente, o André Mendonça, o Alexandre de Moraes, ele ia aceitar perder o Fábio Chó, porque o Fábio Chó não é um delegado que está trabalhando lá com o ministro Alexandre de Moraes. Será que o Alexandre de Moraes ia acatar essa ordem do Lula? Porque se o delegado saísse do gabinete do André Mendonça, o delegado do gabinete do Moraes também tinha que sair, né? Eu imagino que o pau de Chico, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Ou será que essa ordem era só pro gabinete do ministro André Mendonça? Eu acho que não, né? Teria que ser para todos os ministros. Surreal, gente. Isso aqui só prova que o Lula tá desesperado. Porque o comentário do Dandaléu faz todo sentido. A Polícia Federal, capitaneada pelo ministro André Mendonça, fechando o cerco contra o Lulinha, intensificando a investigação contra o Lulinha. Aí o delegado foi substituído, trocou. O André Mendonça ficou furioso na época. Agora, mais uma vez, o Lula querendo interferir. E o próprio Mendonça mandou recado. Não vou aceitar isso aqui não. Não aceito interferência política. Isso aqui pode ser considerado obstrução. Não aceito. E teve que acatar. O Ministério da Justiça do Lula teve que acatar, aceitar a decisão do ministro Mendonça. E o Mendonça saiu vencedor nessa, gente, tá? Por incrível que pareça, nessa decisão não vai aclopar os ministros da Suprema Corte. Eu tô chocada com o André Mendonça. Bateu de frente, peitou e confrontou o que muitos dizem de sistema, né? O ministro André Mendonça peitou e confrontou o sistema. Confrontou Lula da Silva. O Lula deve ter ficado pistola com isso aqui. Resumindo para vocês, o delegado do ministro André Mendonça vai continuar investigando Lulinha, vai continuar investigando Jacques Wagner, vai continuar investigando gente também da direita, do centro, da esquerda, vai continuar, gente. Com o André Mendonça não tem dessa de A, B ou C, de esquerda, centro e direita, é todo mundo investigado. Com o André Mendonça não tem essa, é todo mundo investigado. Doa quem doer, quem tiver que ser punido, vai ser punido. Foi o que ele disse lá, dentro do STF, na cara dos outros ministros. Não estou preocupado com delação, não tenho medo da morte, não tenho medo de coação, de intimidação. Eu tenho Deus acima de tudo para me proteger. E eu vou continuar seguindo. Ele incomoda, gente. O André Mendonça incomoda muita gente.
E agora, gente, notícia urgentíssima sobre um possível atentado na esplanada dos ministérios. Acendeu um alerta gigante no governo Lula. Alerta de explosivos em frente ao MEC mobiliza forças de segurança no Distrito Federal, gente, tá? A Polícia Militar isolou a área na esplanada dos ministérios, tá aqui. Uma mala abandonada em frente ao Ministério da Educação no MEC, em Brasília, mobilizou uma operação de segurança da Polícia Militar do Distrito Federal na noite do último domingo. O objeto levantou suspeitas de conter material explosivo e levou ao acionamento de protocolos específicos para ocorrências desse tipo. A corporação começou a chamada Operação Petardo em frente ao bloco L da esplanada dos ministérios, onde funciona a sede do MEC. O procedimento é adotado em situações que envolvem ameaças de bomba, artefatos explosivos ou volumes considerados suspeitos. Então, a Polícia Militar, tá aqui até a imagem, suspeitou que nessa mala pudesse ter explosivos, que poderia estar havendo uma tentativa de atentado à bomba no Ministério do MEC. Então, isso acendeu um alerta em Brasília, gente, tá? E eu vou trazer vou acompanhar essa informação aqui para trazer as atualizações para vocês. E agora, gente, saiu nova pesquisa que eu obtive informação de que não agradou a cúpula do governo Lula. Lula, gente, acabou de sair essa aqui a pesquisa. Lula tem 47% contra, 43% de Flávio no segundo turno, aponta a Datafolha. Ou seja, o Flávio Bolsonaro voltou a colar no Lula novamente. Algumas pesquisas aí estavam dando até 10 pontos de diferença, né, entre Lula e Flávio. E essa pesquisa agora da Datafolha mostra que Flávio Bolsonaro ainda está colado no Lula. E essa notícia gerou muito desespero. Tá aqui a informação. O presidente Lula do PT segue na liderança das intenções de voto para a corrida eleitoral deste ano, de acordo com os dados das pesquisas da Datafolha divulgada neste último sábado. E em um eventual cenário de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro do Rio de Janeiro, pré-candidato ao PL do Planalto, Lula marca 47% das intenções de voto, ante 43% do filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, o que é que deixou... qual é o motivo da preocupação dos aliados do Lula? É porque é uma diferença muito pequena. Muito pequena, gente, tá? E o grande problema é que esta pesquisa, gente, tá? Foi feita um pouco antes desses escândalos que explodiu contra o Jacques Wagner. Esses escândalos que explodiu aí contra o maior aliado do Lula. Ou seja, o Flávio Bolsonaro teve uma leve queda depois que saiu aquele áudio, né, dele conversando com o Daniel Valcár. Ele caiu um pouco. Só que agora o escândalo de Daniel Valcár do Carlos Massa atingiu o Lula em cheio. Porque o Jacques Wagner é líder do PT, aliado histórico do Lula. Ou seja, a grande preocupação é que a pesquisa sem o escândalo do Jacques Wagner está dando isso aqui. Imaginem a próxima pesquisa em que os eleitores já estarão sabendo do que aconteceu, do envolvimento do maior aliado do Lula, Jacques Wagner. A grande preocupação, gente, tá? É nas próximas pesquisas. A grande preocupação é as próximas pesquisas, está aqui no Jornal Globo. A pesquisa do PT que medirá o impacto da operação contra Jacques Wagner no governo Lula. Qual vai ser o impacto negativo que essa nova operação da Polícia Federal contra o Jacques Wagner, líder do Lula, líder do PT, aliado do Lula, que está assim, dragando o Lula para esse escândalo, né? Que o Jacques Wagner deu uma entrevista e fez questão de dizer que recebeu ligação do Lula, que acha que o Lula não vai tirar ele da liderança do governo, que o Lula não vai abandonar ele, que ele tá ali, ó, junto e colado com o Lula, independentemente de qualquer coisa que aconteça. O Jacques Wagner tá fazendo questão de dragar o Lula para esse escândalo. E existe uma grande preocupação dentro do governo de que esse comportamento que deixou a base do Lula furiosa, viu? A base do Lula, ministros do entorno do Lula, estão desesperados com o Jacques Wagner, que está fazendo questão de envolver o Lula nesse escândalo.
Jacques Wagner fez questão de citar o nome do Lula várias vezes durante a entrevista. Nitidamente mandando um duro recado pro Lula. Lula, não me abandona. Você vai ter coragem de me abandonar? Jacques Wagner, eu acho que deve saber muita coisa do Lula, né, gente? Pensem, se o Lula abandonar o Jacques Wagner, o que o Jacques Wagner pode revelar? Se ele souber de coisa muito grave, pode derrubar o Lula, né? Nessa campanha. Gente, eu só sei que a coisa tá feia. A coisa tá feia pro Lula, gente, tá? A coisa tá horrorosa pro Lula. Vocês sabem que a jornalista Amanda Klein, ela é uma das jornalistas mais lulistas e petistas da face da terra, né? No Brasil. É aquela jornalista petista que sempre passa pano pro Lula, sempre tá passando a mão na cabeça do Lula. O Lula pode cometer a maior atrocidade, que ela vai dar um jeito de encontrar um malabarista para defender o homem. Pois bem, gente, tá? Vocês acreditam que ela tentou armar uma armadilha pro Flávio Bolsonaro? Tipo assim, ela jogou uma casca de banana para ver se o Flávio Bolsonaro ia cair? Vocês não têm noção, gente, tá? Do que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer com a petista, jornalista petista Amanda Klein nesse vídeo. Gente do céu! Ele destruiu a jornalista. Assistam que vocês vão entender. Vejam só. Senador, ontem houve um avanço da investigação do Master e chegou ao PT. Alguém muito próximo, um amigo de longa data do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é seu líder do governo no Senado da Bahia, o Jacques Wagner. Mas em outras etapas anteriores da investigação, ela também tinha chegado à direita. E inclusive aliados seus, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, o senador Ciro Nogueira, ao Supremo Tribunal Federal também há suspeitas, há reportagens publicadas sobre Hugo Mota, sobre Davi Alcolumbre, e mesmo o senhor teve um áudio divulgado numa ligação com Daniel Vorcaro. Tendo tudo isso em vista, não é difícil convencer o eleitor de que o caso Master pertence a apenas um lado do espectro político e não atinge a todos igualmente? De forma alguma, Amanda, eu sempre defendi investigação. Eu assinei todos os pedidos de CPI para que houvesse um aprofundamento da investigação, seja na Câmara, seja no Senado, seja nas duas casas. Você pode ver que ninguém da esquerda assinou nenhuma CPI do Banco Master. Hoje nós sabemos por quê. E estava todo mundo estranhando, já que todos sabem que a origem desse escândalo começou na Bahia, com o PT de lá, o PT do Lula na Bahia. Agora o que vem à tona, na verdade, mostra que o Master é do PT, que o líder do governo no Senado, uma pessoa de suma importância, que frequenta ali o dia a dia ao lado do presidente da República, o PT em digital do PT em tudo quanto é lado. Eu sempre defendi que houvesse o mais rápido possível uma delação do próprio Vorcaro para que ele separasse o joio do trigo, porque eu fico muito tranquilo quando eu falo de investimento privado para um filme privado que não tem contrapartida de absolutamente nada. É uma coisa, investimentos em propaganda em rede de televisão, em rede de rádio, em jornal, tudo lícito, tudo legal. É bem diferente do que aconteceu ontem na Bahia, quando há suspeita, de corrupção, de favorecimento, de uso da máquina pública para beneficiar um banco que, na verdade, é o do Augusto Lima. Augusto Lima é o personagem-chave que existe, que até agora estava ali às escondidas, ninguém sabia por quê, Amanda, mas nós sabemos que é porque o Augusto Lima é aquela pessoa que tem as maiores vinculações com o PT. A suspeita é que ele bancou muita gente do PT, como o Jacques Wagner. Eu acredito que outros ainda integrantes importantes do PT aparecerão ao longo dessa investigação. Gente, Amanda foi tentar acertar no que viu e acertou no que não viu, né, gente? Nitidamente, Amanda Klein preparando uma armadilha pro Flávio Bolsonaro. Olha, seu Flávio Bolsonaro, pessoal do PT tá aí sendo jogados na lama, sim, mas o nome do senhor também foi comentado, lá saiu o áudio. Amanda Klein tentou, né, armar aqui uma armadilha pro Flávio Bolsonaro. Só que o Flávio Bolsonaro, gente, ele vem me surpreendendo de forma assim sem precedentes. O que esse homem tá indo preparado para enfrentar esse tipo de jornalista, eu me lembro até daquela frase da Cristina Grêmio: isso aqui é jornalismo pichuleco, de quinta categoria. Nitidamente você percebe que a pergunta é uma pergunta tendenciosa, capciosa, para fazer com que a pessoa caia numa armadilha. Flávio Bolsonaro saiu assim,
perfeitamente aqui da pergunta da Amanda Klein. Fez questão de esculhambar, de mencionar o nome do Lula, do PT, dos aliados que estão aí, gente, tá? Estão sendo destruídos na imprensa brasileira nos últimos dias, né? Ao contrário do que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, que ele foi lá, se justificou e o Brasil inteiro já sabe de tudo. Agora, com relação ao Lula, aos aliados do Lula, todo dia tem uma bomba envolvendo aliado do Lula com o Banco Master. E segundo Flávio Bolsonaro, coisa muito pior está por vir, gente. A gente já viu parlamentares que teve acesso ali, né, gente, tá? A íntegra, né, desse processo através da Polícia Federal, lá do INSS mesmo. Parlamentares lá da CPMI do INSS teve acesso ali a algumas provas. Eles já disseram, gente, vive coisa muito pior aí pela frente. Vocês não têm noção do estrago que ainda vai vir aí em direção ao Lula, em direção ao PT. Isso aqui é só pontinha do iceberg. E agora é o Flávio Bolsonaro provando, mostrando para Amanda Klein, tá vendo? Eles não queriam CPMI do Banco Master? Tá aí o porquê. Gente ligado ao Lula, maior aliado do Lula, atolado até o talo nesses escândalos de corrupção. E não para por aí não, gente. Eles vão tentar enganar o povo brasileiro. Eles já têm um plano para tentar enganar, sabe? Passar aquela baba de calango no povo brasileiro. Porém, a deputada Bia Kicis se antecipou e explodiu mais uma bomba contra o Lula e o cupincha dele, o companheiro, grande companheiro de 50 anos, né? Segundo aí, o que o Jacques Wagner revelou. É uma amizade histórica de 50 anos, gente. O que Jacques Wagner deve saber do Lula, meu Deus do céu. Eu acho que o Lula... Vocês acham que o Lula vai abandonar o Jacques Wagner, gente? Só assistam, gente. Vejam a bomba que a Bia Kicis acabou de explodir contra o Lula e contra o amiguinho dele. Vejam só que vocês vão entender. Jacques Wagner quer que você acredite que ele não tem nada a ver com o escândalo do Banco Master. Mas olha o que ele mesmo admitiu. Fui ao casamento dele, fui ao aniversário dele, fui ao aniversário da esposa dele. Ou seja, não estamos falando de um desconhecido, estamos falando de Augusto Lima. Justamente uma das personagens que aparece na origem do escândalo do Banco Master. Foi ele que participou da criação do Credicesta na Bahia. E pouco tempo depois, um decreto do governo petista da Bahia garantiu o acesso a uma parte da folha de pagamento dos servidores do Estado. Mais tarde, Augusto Lima virou sócio do Banco Master. Coincidência? Calma que tem mais. O próprio Jacques Wagner admite que apresentou o Grupo Master a Lewandowski. E aí, pouco tempo depois, Lewandowski passa a prestar serviços milionários ao banco. E essa história não para em Jacques Wagner. O dono do Banco Master teve acesso ao Palácio do Planalto e a figuras históricas do governo Lula. E quanto mais as investigações avançam, mais aparecem os mesmos nomes, né? Os mesmos de sempre. E como se tudo isso não bastasse, uma operação da PF encontrou quase R$500 milhão num quarto de hotel utilizado por Jacques Wagner, o líder do governo Lula no Senado. Agora eu te pergunto, quantas coincidências serão necessárias até parar de parecer que são apenas coincidências? Quando você junta contratos, acesso, dinheiro vivo, aquele convescote do poder, fica difícil acreditar que ninguém sabia de nada. A pergunta não é se eles se conheciam, mas até onde essa rede chegava. Essa é a grande pergunta, gente. Até onde essa rede chegava? O que eles conseguiram? Meu Deus do céu, mas é um escândalo atrás do outro. Sempre Lula ali no meio, sempre o PT ali no meio. Quando se fala em corrupção, né, gente? Quando se fala em corrupção, sempre tem Lula, tem PT, tem os companheiros do Lula envolvidos até o talo. E o que me deixa mais assim chocada e estarrecida é que mesmo depois de tudo isso aqui sendo esfregado na cara dos eleitores da esquerda, do PT, mesmo assim, gente, eles vão lá
e vota nessa corja. Vota em Jacques Wagner, vota em Lula, vota nessa patifaria toda. Gente, é por isso que alguns juristas falam, o Brasil merece o que tem. O Brasil merece essa tragédia que se atolou, porque é incrível, gente. O Brasil tá na lama por causa de Lula e por causa de PT, e esse povo vai lá e vota no Lula de novo. Vai gostar de sofrer, gente. Quando será que esse povo esquerdista, lulista, quando que esse povo vai acordar? Que enquanto Lula, PT, essa corja tiver na presidência da República, o Brasil nunca vai pra frente. Porque o dinheiro tem destino certo. Vai tudo pro bolso, vai tudo pras contas, vai tudo pra paraíso fiscal, vai tudo pra corrupção, é roubalheira sem precedentes. Desde a época da Lava Jato, que de lá pra cá um monte de gente ligada ao Lula foi condenado, foi preso, e mesmo assim tem gente que vota nessa corja. É um trem que me deixa assim...